Bom, galera do Digitalcast, estamos aí com nossos dois queridos alunos, Guilherme Antônio, Bia Marques, e eles vão falar sobre os impactos da pandemia, né, nas escolas do Brasil, na vida dos estudantes do Brasil, e é um assunto bastante importante para a gente poder entender que tipos de consequências a gente pode arcar, né, com que tipos de consequências a gente pode lidar daqui para frente, não só nas escolas de ensino fundamental e médio, mas também nas faculdades, né? Se a gente parar para pensar, esse contexto é um contexto muito mais complexo e muito mais profundo do que aparenta ser, né? Então a gente vai discutir essas questões aí durante o programa de hoje. Espero que vocês gostem. Fique à vontade aí, galera. Obrigado, Luciano. Obrigado. Bom, Bia, eu queria começar a falar antes dos impactos em si, da reação dos estudantes, né? De como foi isso, porque do nada mudou tudo, do nada falaram que vai ser 15 dias em casa, mas do nada virou 2 anos. Eu queria saber como é que foi a tua reação e a tua opinião sobre isso, de como você lidou, sabe? Bem, Guilherme, então, a pandemia, para mim, embora para todo mundo tenha sido um momento muito ruim, particularmente para mim mesmo não foi tão ruim assim. Porque a nossa pandemia, assim, nossa turma começou no começo do 7º ano e terminou no final do 8º, né? Então, no 9º ano a gente já estava aí normal, mais ou menos normal. E para mim foi assim, não foi muito diferente. Eu, no primeiro momento, quando falaram que ia ser 15 dias sem aula, fiquei feliz, né? Todo mundo ficou. Só que depois foi passando o tempo e eu fui me adaptando. Assim, na escola teve aquele sistema das aulas gravadas. Aí eu comecei até a me organizar bastante, que eu levo isso até hoje, de ter uma agenda com, tenho que ver o vídeo de matemática, fazer o trabalho de português. Então, acho que isso ajudou muito no meu desenvolvimento da organização. E, claro, teve esses problemas de não conseguir ter tanta socialização, só que para mim eu não acho que tenha afetado muito, que eu consigo socializar bem com as pessoas, sou assim, bem sociável. E sobre a questão das matérias, assim, do desenvolvimento escolar mesmo, aí realmente eu hoje em dia não vejo tanto problema assim, porque eu tenho a facilidade para conseguir estudar, conseguir aprender. Porém, eu sei que realmente teve aí uma pauta mesmo, principalmente para mim foi na matemática. Tiveram matérias que são muito importantes no 7º e no 8º, que eu fiquei assim, não sei, tipo, você fala para fazer produto notável, eu não vou saber fazer uma linha. Então tem coisas assim que realmente complicaram, mas para mim, assim, até na questão emocional foi bem tranquilo, que eu consegui manter o contato com os meus amigos. Claro, com o passar do tempo, chegando mais para o final, eu saía mais com as pessoas. Então, para mim não foi tão ruim assim. E pelo que você falou, eu também acho que com essa pandemia, a gente perdeu muito da base em si do ensino. Por quê? Como você falou, por exemplo, na matemática, né? A base da matemática é construída no 6º e no 7º ano. Para você ir para o 8º, para o 9º médio, com essa base feita, você vai ter muita facilidade, uma maior facilidade. Né? E se você perde essa base, você usa muita coisa desses 2 anos. Agora, por exemplo, como a gente usa para racionalizar a fração, essas coisas, a gente aprende isso tudo no 6º e no 7º ano. Se a gente perde um desses anos, a gente fica com uma defasagem muito grande, né? E isso foi o que, na minha opinião, foi o que mais afetou os estudantes, principalmente aqueles que não têm condição de ter um equipamento bom, com um computador bom, ou com um celular decente para poder ver as aulas em si, né? E você até entrou nessa questão do emocional, né? Que em si, já com a pandemia, aumentou muito os casos de ansiedade, depressão e principalmente nos estudantes também, né? Que não estavam conseguindo lidar muito bem, estavam longe de tudo, longe da escola e tudo, porque a escola em si, ela não é também serve para estudar, mas também é um ambiente para socializar, para fazer amigos, para tudo. E se você fica longe disso, você perde uma grande parte da tua vida, né? Uma grande parte de você poder fazer amizades ou conhecer novas pessoas ou
conhecer novos ambientes, sabe? E eu acho que se a gente perde muito isso, a gente não consegue mais, ou não consegue, ou é muito difícil recuperar isso mais para frente, sabe? E essa questão do emocional também afetou muito, né? E eu queria saber também sobre como é que foi o emocional teu, como é que você lidou com o isolamento de tudo, de ficar longe de todo mundo, dos seus amigos, assim. Bem, eu já falei um pouco isso antes, mas agora eu vou poder desenvolver melhor a ideia que o meu emocional não foi tão afetado assim. Que, embora eu não pudesse sair e ver meus amigos, eu mantive muito contato pelo celular. Eu comecei a conversar todo dia com meus amigos em chamada, a gente via vídeo junto, a gente jogava bastante, e era tipo todo dia, assim, toda noite. Então, era como se eu ainda estivesse com eles. E eu sinto que uma coisa talvez de positivo que coincidiu com a pandemia foi mais ou menos a idade assim que a gente tinha na época. Pelo menos para mim, eu não tinha tanto essa coisa de sair e tal. Se a pandemia fosse hoje, eu acho que eu já ia sentir mais, porque eu gosto muito de ver meus amigos pessoais, não gosto tanto de fazer chamada. Eu gosto de ir para a escola para ver o pessoal, então eu acho que realmente a questão da idade pegou. Mas para mim foi bem tranquilo, porque eu continuei mantendo contato e eu não ficava assim preocupada com a pandemia. Para mim realmente foi bem normal, que eu acho até um pouco engraçado, porque eu não ficava preocupada de pegar a doença. Assim, meu pai teve, acho que minha mãe também teve, mas aqui em casa eu e minha irmã a gente não teve. Assim, só depois que a minha irmã teve, mas eu não tive nesse período. Eu não ficava preocupada dos meus familiares, a minha avó não mora aqui, mas enfim, gosto muito da minha avó e ela, acho que ela não teve, enfim, tá bem hoje em dia. E aí é isso, eu continuei mantendo bastante contato com os meus amiguinhos, né? A gente continua bem próximo, tem vários amigos que eu desenvolvi bastante a nossa amizade na pandemia, até a gente é bem amigo, a gente sai e tal. E é isso. Bom, eu acho que eu até nesse período da pandemia, no 7º ano eu tinha ficado no Rainha, no 8º eu tinha saído, e ainda estava aquele ensino remoto, sabe? De ir para aula, não ir para aula, sabe? Aí eu acho que mesmo se eu tivesse saído e voltado mesmo assim, eu teria tido muito mais contato com as novas pessoas que eu conhecido no outro colégio. Porque muitas pessoas já não iam para aula, teve gente que eu nunca conheci, que era da minha turma, eu nunca conheci, sabe? E eu acho que eu poderia ter conhecido, até feito amizades que poderiam durar até hoje, mesmo eu tendo saído do colégio. Mas só que não durou, eu acho que por causa desse motivo em si. Porque quando eu ia para aula lá, eu me dava muito bem com as pessoas, só que não continuou por causa disso. Todo mundo se distanciou. Teve uma hora que quase ninguém ia mais para aula no final do ano, que estava todo mundo cansado de ficar uma semana indo, uma semana voltando, e ninguém mais ia, então não continuou isso, sabe? Eu acho que também um grande desafio, principalmente para as pessoas com baixa condição, foi a adaptação para o ensino remoto também. Porque uma pessoa, por exemplo, de classe média, classe alta, fez o ensino muito melhor, né? Muito mais de boa, do que uma pessoa que mora numa comunidade, que não tem um equipamento bom, uma coisa que dava para poder ver as aulas, principalmente com aquele sistema do governo que também não era tão bom assim, que ficava falhando, que travava, que fazia um monte de coisa que não dava, já era muito travado. Aí ainda mais com essa pandemia que estava todo mundo em casa e não estava tão bem de saúde mental, eu acho que piorou mais ainda, sabe? Com essa questão, ainda mais com a baixa condição financeira de não ver as aulas, principalmente aí nos ensinos públicos. Eu acho legal, Guilherme, essa tua abordagem, né? Porque a Bia está falando que para ela foi muito tranquilo. Primeiro porque ela tinha uma idade em que ela não saía muito, então ficar em casa não era uma coisa anormal para ela, porque a idade que vocês tinham na época era uma idade de fato que vocês só saíam com os pais de vocês, então
vocês não tinham muito essa independência, no caso de sair, enfim, fazer as coisas de forma independente. Mas como você está abordando aí, para as pessoas de uma classe social mais baixa, que não tinham equipamento, uma coisa importante também, que foi muito comentada, a questão da internet. As pessoas não tinham internet, cara, para acessar as aulas, nem os vídeos gravados e nem as aulas ao vivo remota, né, que eram as aulas online. Então, assim, para essa galera, Bia, o impacto foi muito grande, né? Então, eu acho que essa discrepância entre alunos de classe média e alunos de classe baixa é o que realmente deveria estar em pauta aqui, né? Para a gente talvez não tenha sido tão doloroso, mas para determinadas pessoas, se vocês já sentiram uma defasagem em matemática, por exemplo, que foi um ponto que vocês tocaram, que era a base ali do sexto e do sétimo ano que vocês acabaram perdendo, de certa forma, imagina para um aluno de escola pública, né? Então, o que você acha, Bia, que se você se colocando no lugar de um aluno assim, que estudasse numa escola pública, que não tivesse um equipamento, que não tivesse internet, como é que você acha que seria a sua realidade nesse momento de pandemia? Como é que você se sentiria se colocando no lugar dessas pessoas? Então, já resumindo, antes de começar a falar, eu ia me desesperar, porque ia ser o caos, né? Mas, porque primeiro, eu já acho que o ensino à distância é um ensino ruim. Porque assim, na minha personalidade, no meu jeito de aprender, eu não gosto de ensino à distância. Eu prefiro 1000 vezes ter que levantar todo dia às 6 da manhã para ir para a escola, porque para mim é muito melhor. Porque assim, o Guilherme, ele não estava na escola na época, que ele disse que saiu no oitavo e tal, e no oitavo ainda estava meio que nesse sistema. Mas aí como é que foi? No sétimo, a gente tinha, acho que até a metade do sétimo, a gente tinha as aulas gravadas. Aí os professores mandavam, a gente via e tal. E aí, se eu não me engano, mais pro final do sétimo começou a ter as aulas mesmo, assim, online, assim, todo mundo presente. Todo mundo, né? Todo mundo. E aí, no oitavo já começou esse ensino remoto. Acho que é remoto, né? Que fala, o híbrido. Que tinha gente que Era o ficava híbrido, online. né? Tinha um limite para dentro de sala, para não ficar. Como é que era que a gente usava o termo? Era lotado, não? Não podia ficar. Não podia ficar. Aglomerado. Aglomerado, era aglomerado. Aí tinha essa coisa de, na maioria no online, tinha gente pessoalmente na escola. Mas mesmo assim era muito complicado, gente. E a gente é numa escola particular, que tem um ensino muito bom, tem os professores super preparados e tal. Então acho que devia ser complicadíssimo para você se localizar, assim, para você tentar aprender. Porque para mim, uma coisa de aprender é estar lá, assim, você ver, você praticar. Então eu acho que se eu fosse de comunidade, ou se eu fosse uma escola que estivesse com um preparamento menor, ia ser bem complicado, ainda mais. Aí a gente vem para um IC também. A gente já estava no IC antes, né? Se eu fosse uma escola menos preparada, mas para um outro IC, porque a gente estava no sétimo e no oitavo. Eu sempre fico pensando como seria passar por esse período da pandemia, do EAD, no ensino médio. E eu penso que seria, assim, um maior caos total. Eu não consigo, de verdade, me imaginar tendo uma aula de física, uma aula de química, uma aula de matemática, assim, online. Eu acho que seria muito complicado. Então, realmente, o pessoal que conseguiu, os alunos desse período do EAD, que tinham menos preparo, acho que eles foram realmente guerreiros, ainda mais os que sustentaram vestibular, os que passaram para as faculdades, porque foi, assim, uma guerra. Ter que passar por uma pandemia, ainda mais que a maioria devia ter familiares conhecidos que estavam tendo a doença, que deviam estar morrendo, e aí ter que sustentar tudo isso, mas não ter amizade por perto, tinha que ficar em casa, e ter que estudar bastante para a escola, estudar bastante para o vestibular. Então, realmente, parabéns para eles. E o Luciano, como a Bia falou, sobre o vestibular, eu acho que até antes da pandemia tinha uma diferença muito grande entre os ensinos da pública e da particular. Só que acho que depois da pandemia aumentou muito essa diferença por causa dessa defasagem. E se já era, na verdade, difícil entrar numa faculdade, você estudando por uma pública, imagina agora que está com uma defasagem muito grande no ensino público,
que já não é das melhores, e você concorrer com uma particular que tem tudo do melhor, que você consegue aprender, vamos dizer, tudo assim, e um ensino público que não é bom, e ainda mais com essa defasagem muito grande, porque até eu tinha outro dia, né, o Jorge? Não, o Robson. O Robson estava falando para a gente sobre as matérias do ensino público. Tinha uma matéria que é vamos jogar. Não tem sentido esse tipo de matéria. Ele falou que não tinha nenhuma matéria de português, sei lá, de matemática, física, essas coisas. Não tem. Só tem essas disciplinas eletivas. Como é que um aluno do público vai conseguir passar numa faculdade do sonho se ele não consegue nem ter matérias essenciais para o que cai no Enem? Porque não cai um vamos jogar no Enem. Cai uma matemática, um português, uma história, não cai isso, sabe? Então, eu acho que isso já fala muito sobre o que foi a pandemia na vida do estudante. Porque se essa diferença já era grande, aumentou muito depois disso, e eu acho que vai ficar cada vez mais difícil alunos de escolas públicas passar uma faculdade concorrendo contra a particular, na minha opinião. Legal esse comentário que você fez, né? Que tem também a ver com um assunto que está muito em pauta agora, que é o novo ensino médio, né? Então, a gente saiu de uma pandemia onde esse abismo que você colocou muito, muito bem, né? Esse abismo ele ficou maior entre o ensino público e privado. A diferença dos alunos, infelizmente, aumentou. Os alunos do público ficaram muito mais defasados do que os alunos da escola privada. Então, aumentou esse abismo, né, entre o conhecimento desses dois tipos de classes, né? E aí, logo em seguida, veio essa reforma do ensino médio, que é o novo ensino médio. E, cara, no ensino público, isso foi implantado de qualquer forma, né? Como você colocou, brigadeiro gourmet, o que fazer por aí. E eletivas como essa foram colocadas no lugar de matérias como você chamou aí, que são matérias essenciais, né? Não que outras não sejam. Eu acho que língua estrangeira é uma matéria essencial, o português, o inglês, o espanhol, toda essa área de linguagem é muito importante, não só para o vestibular, como também para a vida. Mas, de fato, esse abismo ele tende a crescer, e isso é uma coisa muito preocupante, né? Porque se a gente está passando por isso em 2024, imagine como é que não vai estar em 2030. Esse abismo tende a aumentar e isso é muito preocupante. E aí a gente precisa falar com as autoridades, a gente precisa falar com as pessoas que detêm essas políticas públicas que podem trazer algum tipo de melhoria. A gente precisa levantar essa questão para que as pessoas formadoras de opinião possam também agregar valores e para que isso possa mudar, cara. Porque os nossos filhos amanhã vão estar diante de uma realidade de certa forma confortável, porque a gente tem uma base familiar, a gente tem uma determinada classe média ali, a gente está dentro de uma determinada classe média que vai oportunizar os nossos filhos de estudarem em lugares interessantes. Agora, para a galera que não tem condição social, isso está muito complicado, né? Então, de fato, a gente precisa parar, repensar isso, reorganizar essa parte do ensino público e tentar equiparar de alguma forma, de uma maneira mais justa, os alunos da educação pública e privada. Porque, como você falou, é muito injusto. É muito injusto a realidade hoje dessas diferentes classes, entendeu? E é aquilo, né, cara? A faculdade é o que traz para você uma determinada carreira, que é o que vai te dar estabilidade financeira, que é o que vai fazer com que a sua vida ande. Você não tem uma faculdade, você não tem uma carreira, você não tem um emprego, como é que você vai sustentar uma família? Então, é muito complicado. Uma realidade que, de fato, é muito complicada e precisa ser repensada assim. Uma coisa que eu também acho, que eu estava pensando aqui, é que talvez as coisas nesse âmbito mais geral do ensino, ter essa defasagem, só voltar ao normal, teoricamente, eu acredito que não tem como prever, mas eu penso que talvez quando girar muito as gerações. Porque, por exemplo, a gente estava no 7º, no 8º, a gente estava em pandemia. Mas as criancinhas do 1º, 2º ano também estavam. Então eu acho que só quando todo esse ciclo mudar,
quando tiver um primeiro ano que não passou por pandemia, quando tiver um terceirão que não passou por pandemia, acho que aí sim as coisas talvez normalizem. É perfeito, né? Essa questão do ciclo. Mas eu acho que poderia ser remediado, Bia. Que se a gente tiver que esperar as crianças que nasceram em 2022... Não, vamos botar antes. Vamos botar as crianças que nasceram na pandemia que ainda não estudavam, né? As crianças que nasceram em 2020. Hoje elas estão começando a estudar. Com 4 anos, eu acho que as crianças já vão para a escola, né? Ali com 5, 6 anos já começa a ter uma pré-alfabetização. Então, pega essas crianças que estão em 2020, que nasceram em 2020, elas vão fazer o terceiro ano. São quantos anos? 2020, 18 anos, né? Elas vão fazer o terceiro ano em 2037, 2038. Será que a gente vai ter que esperar todos esses anos para ter uma educação normalizada? Para ter a redução desse abismo entre educação pública e privada? A gente vai esperar até 2038, a gente vai esperar mais 14 anos? Fica essa pergunta aí. Realmente, eu ia falar uma coisa, mas eu esqueci, vou tentar lembrar. Se Tenta alguém quiser ir lembrar. continuando outros tópicos aí, depois eu falo, se eu lembrar. Aí a gente pode adiantar. O Luciano, e eu estava pensando aqui também, que sobre essa diferença, né? Se um aluno da escola pública, ele quer fazer, por exemplo, uma engenharia, por exemplo, ele tem que aprender uma matemática muito avançada, que é o cálculo. Mas como é que ele vai aprender o cálculo se ele não consegue entender, por exemplo, uma divisão básica? Porque tem alunos que chegam no segundo ano do ensino médio e não conseguem entender uma divisão básica, que não conseguem fazer uma multiplicação às vezes, sabe? E é por isso que essa discrepância tem que ser normalizada, porque o cara quer fazer engenharia, mas o cara tem que aprender primeiro a matemática básica de tudo, não é só do 6, 7, mas sim de tudo, porque ele vai usar aquilo tudo para o cálculo que ele vai aprender na faculdade, sabe? Então, isso que me traz uma grande preocupação, sabe? Entendi. A gente tem formas de remediar, né? O Gustavo levantou o braço aí, vamos deixar ele falar rapidinho. Não, eu ia perguntar um negócio, não sei se vai dar tempo de falar, mas foi uma pergunta pro Luciano. Tipo assim, eu queria saber como é que era o lado do professor quando, tipo, teve o início da pandemia, que foi online e tal, e quando vocês viram que ia se arrastar por mais um tempo, como é que foi a reação no geral dos professores sobre isso? Não sei se daria tempo de falar, mas se conseguisse, eu queria ouvir. Cara, eu acho que vale a pena a gente fechar com essa pergunta. A gente já está batendo o nosso horário aí. Foi bem produtivo, foi legal. Eu senti que o Guilherme estava bem preparado ali para perguntar as coisas, já estava com um roteirinho ali. Foi bem legal, Guilherme. Parabéns. A Bia também, sempre natural, sempre divando. Mas essa pergunta do Gustavo é bem interessante, cara. É a perspectiva do professor, né? Assim, eu acho que cada professor, como a Bia falou, cada um teve uma sensação dependendo do seu conhecimento de mundo, da sua experiência, da sua idade. Então, no caso, eu era um professor jovem, né, cara? Há 4 anos. Hoje eu sou um professor idoso, mas naquela época eu era um professor jovem. Então, eu estava muito por dentro. Eu tinha câmera, eu dei aula em casa, assim, tranquilo. Comecei com um microfone e tal, querendo colocar um áudio maneiro, fazendo captação de imagem legal, editando vídeo no Vegas. Então eu comecei meio que empolgado, assim, né? Não porque eu estava gostando da pandemia, que é óbvio que é sempre melhor estar presencialmente com os alunos. Mas eu estava querendo mostrar ali um bom trabalho, até porque sabia que para vocês ia ser mais complicado aprender as coisas de longe, ia ser um processo mais complicado. Então, se o vídeo fosse bem gravado, se a imagem tivesse boa, o som tivesse bom, acredito que isso ia ajudar vocês. Então, foi o que eu tentei fazer. Para mim, então, foi uma experiência tranquila, né? Eu estava trabalhando numa aplicação no Rain, nos 2 colégios eu precisava gravar vídeo. Claro que é muito trabalhoso,
pô, é muito diferente, cara, porque gravar vídeo, tu tinha que, depois de gravar tudo, tu tinha que editar, botar no canal, aí tinha que aprender a mexer no Teams. Então a gente aprendeu muita coisa durante esse processo. Para mim não foi tão difícil, porque eu estava acostumado a ligar computador, a editar vídeo, já estava acostumado com as experiências que eu tinha da banda, essa questão de vídeo e tal. Mas, pô, professores que tinham uma idade mais avançada, que não estavam tão conectados assim a essa parte tecnológica, tiveram muita dificuldade. E depois, quando a gente foi para o ensino híbrido, né, que de casa, de sala de aula, a gente dava aula para quem estava em sala, metade dos alunos ficavam em sala e metade ficavam em casa. Então, assim, foi também uma experiência um pouquinho complicada, porque às vezes a câmera não ligava e a aula não começava nunca, e quem estava em sala esperando, meio que no ensino normal, ficava de saco cheio, quem estava em casa ficava tentando aprender, tentando assistir, não conseguia porque a câmera não ligava e o áudio não ia. Aí, às vezes, o cara de casa esquecia a câmera ligada, aí aparecia alguém pelado na câmera de alguém que estava em casa, e o negócio ficava meio doido. Aí, daqui a pouco a televisão estava alta com o aluno que estava com o áudio ligado e esqueci de desligar. Então, aconteciam umas coisas assim, fora do comum, mas de fato, para mim, não foi tão complicado, entendeu? Eu tive um pouco de facilidade ali por ter uma noção desses aparelhos aí, desses dispositivos tecnológicos, estar um pouco acostumado a fazer isso. Mas eu tenho certeza que para muitos professores foi um dos maiores Pô, desafios. imagina a Rosa. Eu lembro que a Rosa gravava uns vídeos assim de tipo 2 horas, 2 horas e meia. Uns negócios assim, ela gravava uns vídeos longos, cara. Ela gravava uns vídeos longos, assim, e tal. Pô, ela já grava um monte de áudio antes da palavra pra gente longo. Imagina o vídeo que ela tá fazendo. Ela gravava uns vídeos longos. Mas, assim, maneiro, assim, com o jeitão dela, né? De dar aula, todo mundo tá acostumado já. E cada um foi... Cara, o mais legal, acho que foi isso. Independente de quem era, cada um foi com o seu jeito resolvendo essa questão. Então, cada um foi criando ferramentas e, enfim, situações para resolver e para, de fato, entregar um material para o aluno não ficar sem respaldo, né? Sem ter aula. Isso foi o mais legal, assim. E no Rainha todo mundo se esforçou muito. Eu lembro disso. Mas é isso, cara. São as duas perspectivas, né? Todo mundo sofre, mas foi uma época que, de certa forma, se a gente for pegar o lado positivo, todo mundo pensava mais no outro. Todo mundo se preocupava mais com o outro. Infelizmente, acabou a pandemia e todo mundo prometeu que continuaria se preocupando com o outro, mas foi tudo mentira. Hoje é cada um por si, cada um olhando para o seu umbigo. E parece que ninguém passou por nada, que ninguém aprendeu nada, né? Isso é muito triste. Acho que esse, de repente, é o reflexo mais negativo que a gente tira da pandemia. As pessoas ficaram mais egoístas, as pessoas ficaram mais egocêntricas, as pessoas pararam de se preocupar com as outras. E aquela historinha de que, nossa, se a vida voltar ao normal, nunca mais eu vou fazer isso, eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ajudar o outro, eu vou ajudar o próximo, cara. Felizmente, parece que as pessoas estão cada vez mais egoístas, né? Isso me deixa muito triste, assim. Os próprios alunos, cara, falavam isso. Nossa, se as aulas voltarem ao normal e tal, eu não vou mais fazer bagunça. Eu vou me comportar, as turmas vão ser melhores. Pô, tu entra na turma hoje e aluno dando cambalhota, pô, jogando gaivota. É, doideira, cara, doideira. Não lá no Rainha, né, mas no Rainha é até mais tranquilo, mas parece que todo mundo esquece. Os problemas a gente esquece rápido, né? A gente tem um defeito, acho que o ser humano tem esse defeito, ele esquece muito rápido as coisas. A gente sofreu muito. E não aprende com os erros. Não aprende. A gente sofreu muito nesse período, cara. Era pra gente valorizar cada segundo de aula hoje presencial, era pra gente valorizar cada abraço, cada aperto de mão. E olha quantos problemas a gente teve no nosso ensino médio do Rainha relacionado a problemas pessoais, problemas de relacionamento. Né? Na nossa própria turma do segundo ano, que é uma turma tranquila, mas como foi difícil separar grupos, como foi difícil trabalhar em grupos, como foi difícil entender que nem sempre eu vou estar do lado do meu melhor amigo e que mesmo assim eu tenho que fazer um bom trabalho, eu tenho que ajudar o outro, eu tenho que me relacionar com pessoas que não pensam como eu e tenho que aceitar as pessoas do jeito que elas são, né? Então acho que
se há tempo de aprender, que seja agora, né? Que seja agora com tudo normal, que a gente continue aprendendo e que a gente continue refletindo e tentando melhorar essas questões que foram colocadas em pautas hoje. Reduzir o abismo do ensino público e privado, criar novas soluções para não ter que esperar 2000, qual foi a data? 2038, o novo ciclo de pessoas que não passaram pela pandemia para essa educação se normalizar. Criar... No Rainha tem as oficinas, né? No Rainha tem algumas coisas que foram adotadas ali para tentar remediar essa situação. Eu acho que essa questão que a Bia colocou de produto notável, de cálculos de base, de divisão, multiplicação, às vezes uma tabuada que as pessoas ficam na dúvida. Eu acho que a oficina de matemática é um lugar onde você vai resolver esses problemas, né? A oficina de português é um lugar onde você vai resolver também determinados problemas de leitura, de ortografia, de acentuação. Então, criar isso e por que não levar isso para as escolas públicas, esses projetos que vão ajudar os alunos que estão com uma defasagem muito grande a irem tirando essa defasagem até chegarem à prova de vestibular e poderem fazer um curso superior com qualidade, com propriedade, com segurança, né? Sem ficar sendo discriminado, porque, embora a gente tenha as cotas para a escola pública, as cotas para pessoas pretas, essas cotas que eu não acho que resolvem o problema, elas tapam o sol com a peneira, porque por que eu estou colocando uma cota para aluno de colégio público e não estou me preocupando em melhorar o ensino público? Porque é mais barato. Eu vou botar a cota, esse aluno público vai se sentir privilegiado, vai se sentir contemplado, só que ele vai entrar na faculdade sem saber nada, vai chegar lá na faculdade e vai ficar tomando, apanhando na cara, entendeu? Porque ele não tem base. É para iludir. Exato, é só uma ilusão, cara. Então é muito caro. Porque dá muito mais trabalho você ir na raiz do problema e tentar solucionar tudo do que você só tentar remediar lá na frente para poder iludir todo o processo. Exatamente. Então esse é o grande problema do Brasil. É tudo... Por que a gente vai asfaltar a rua? Não, vamos tapar esse buraco aqui. Ó. Aí daqui a uma semana o buraco tá lá de novo. Então, é isso. Entendeu? Metaforicamente falando, é isso que acontece na educação. E a gente precisa levantar essas questões, a gente precisa... Cara, se a sociedade não se movimentar, vai continuar assim por muitos e muitos anos. Né? Então, é pensar essas coisas. Vocês vão chegar à faculdade, vocês vão ser pessoas formadoras de opinião e vão ter essa oportunidade de repente, protestar, se manifestar, mas não com brigas, não com destruição, e sim com pensamentos. Né? Com pensamentos, com inteligência. Acho que a gente consegue chegar aos nossos objetivos. Mas é isso, galera. A gente vai se despedindo de todo mundo hoje. Vou deixar o Guilherme se despedir, a Bia se despedir, o Gustavo se despedir. Obrigado pela participação, Gustavo, sempre com perguntas importantes, interessantes, inteligentes. Valeu, Luciano, valeu, rapaziada. E é isso. Galera Digitalcast, tamo junto aí. Não é não, Guilherme? Bom, valeu, Luciano, valeu, galera. Tamo junto sempre. E aí, valeu, Bia? gente. O papo foi bem bom. Conseguimos desenvolver bastante. E é isso. Até as próximas. Valeu, galera. Beijão. Tamo junto.